Fala, seus reinantes! Muito boa noite! Boa noite. Vamos lá, Boa noite. Boa terceiro noite. dia. O pessoal aí tá animado hoje, vocês estão animados, né? Conta aí como é que estão de desafio, terceiro dia de desafio. Esse negócio de acordar cedo, uma hora antes. Cansa? Não, volta o ritmo biológico, que a gente estava acostumado a fazer a coisa errada, né? É, tem que dormir Aí já mais tá com cedo. sono cedo. Eu que tava num ritmo mais intenso aí na minha rotina tava mais intensa. Eu confesso que eu gosto de ter uma rotina dessa, um compromisso desse com o pessoal, de ter horário para acordar, porque na hora de dormir a gente pensa duas vezes antes de ficar no celular, de procrastinar um pouco. E às vezes a gente pega, na hora de dormir, fica ali 1h30, 2 horas mexendo no celular. Isso ferra com o sono da gente. Então eu gosto. Mas e aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Graças a Deus. Sim, tudo tranquilo. Tudo certo. Concluindo as atividades, a de hoje é a última, que é a reunião. A reunião, a última de hoje. Já está até destravando, Paulo. Você viu que eu coloquei um vídeo lá no grupo, coisa que eu não faço, morria de medo de fazer. Destravando, caraca. Quando eu estava concluindo a minha caminhada, eu já estava dentro do carro, gravei um vídeo. Eu disse, você vai destravar agora. Isso mesmo. Eu vi. Parabéns, Kátia. Eu fico feliz de verdade com isso, gente, quando eu vejo vocês destravando, porque isso são resultados, né, que a gente tem. E são resultados que a gente tem que comemorar mesmo. Tem que comemorar, celebrar, porque isso é o começo da nossa transformação pessoal. Esse é o começo de tudo aquilo que a gente quer alcançar. Então, fico feliz de verdade por isso. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, vocês sabem, entendem muito bem disso, pelo menos já conhecem, né? Que são bloqueios. A gente vai falar sobre os bloqueios que te impedem de prosperar. São vários bloqueios que a gente tem, mas a gente vai dar uma mapeada em alguns deles hoje, para você ver aí qual que você mais se identifica. E no final também, para quem não tem ainda, quem não fez, eu vou liberar para vocês o, a planilha de descoberta de bloqueios. Material muito bom, muita gente aqui já tem, já fez, já aprendeu a tirar os bloqueios. Deixa eu falar para passar aí, por favor. Vai ajudar vocês. Antes de tudo, quero saber de vocês. O que é que vocês entendem por bloqueio? O que é um bloqueio emocional para vocês? Eu acho que é um medo que a gente tem que impede a gente de fazer algo. É uma insegurança. É algo assim que a gente desconhece, na verdade, né? Que a gente desconhece, a gente tem medo. Boa. Eu vejo como algo que a gente passou também na infância, né? E aquilo ficou registrado e causou aquele bloqueio. Boa. E você não sabe, não tem, às vezes, pela falta do conhecimento, não tem noção do que realmente foi aquilo que você passou na infância que está lhe bloqueando de alguma forma, né? Na infância, na juventude também. Boa. Quem mais? Vamos lá. Então, bloqueio é isso daí que vocês falaram. Mas para resumir de uma forma mais simples, bloqueio é uma trava emocional. Deixa eu pegar aqui uma coisa para dar um exemplo, que eu sempre gosto de fazer.
Isso daqui é um bloqueio, ó. Como assim? Um cadeado? Vocês já perceberam que vocês conseguem trancar uma casa só com um cadeado? Trancar o acesso a uma casa? Vocês conseguem trancar várias coisas, né? Não só uma casa, mas dá para trancar várias coisas só com isso daqui, ó. Tem um vídeo lá no meu Instagram que eu gravei falando sobre isso, que é o seguinte: eu tranquei a quadra de esportes daqui do condomínio com esse cadeado. Eu não conseguiria entrar na quadra por causa disso daqui. A Ingrid falou aí que viu esse vídeo da quadra. Um show. Trava uma quadra, o acesso de uma quadra com isso. Só que impede de um cadeado simples desse daqui impede de viver o potencial da quadra. A Kátia falou que também viu. E impede de ver o potencial da quadra, de viver o potencial da quadra, que é jogar basquete, é jogar futebol, tênis. E é a mesma coisa que acontece com a vida da gente. É um simples bloqueio, como algo que acontece com isso daqui, ele é capaz de travar nossa vida e resultado. E por que que eu levo muito a sério essa questão de bloqueios? Um dos assuntos que eu mais gosto de falar, dentro do que eu falo, e que eu mais levo a sério, porque eu sei o quanto isso trava a vida de uma pessoa. Olha só, para vocês entenderem, vai fazer 2 anos que eu tô tendo resultado. E tem 2 anos que eu comecei a me desbloquear. Eu tava falando ontem para vocês que eu comecei meu primeiro desbloqueio foi em agosto de 2021. E foi de agosto de 2021 para cá que eu comecei a dar resultado. No final de agosto, Deus falou comigo para mudar de cidade e eu obedeci, né? Mudei em março de 2021, 22, março de 2022. Mas será que eu queria que vocês pensassem comigo o seguinte: será que é muita coincidência Deus ter falado comigo no final de agosto, sendo que o meu primeiro desbloqueio foi no começo de agosto? Fica um pensamento aí. Na verdade, Deus já falava algumas coisas comigo. Só que como eu tinha bloqueios, e um dos bloqueios foi o meu primeiro bloqueio, o desbloqueio que eu fiz foi o de necessidade de aprovação, então era o que mais me atrapalhava. Só que a necessidade de aprovação, e aí você pode anotar esse primeiro bloqueio aí, que é um dos bloqueios que te impede de prosperar, ele tem um porém. Ele faz você não ouvir a voz de Deus. Na verdade, não é nem não ouvir a voz de Deus. É não aceitar o comando de Deus com o pensamento do que as outras pessoas iam falar. O bloqueio de necessidade de aprovação. Toda vez que você se importa com o que as pessoas vão falar a seu respeito, pode ter certeza que isso é um bloqueio de necessidade de aprovação e isso grita muito forte. Ao ponto de você dar mais importância à voz dos outros do que à voz do próprio Deus. Se eu não tivesse feito o desbloqueio de necessidade de aprovação, eu nunca ia obedecer à voz de Deus. E até pensando nisso agora, faz total sentido ter sido o primeiro desbloqueio que ele me levou a fazer. Porque ele queria fazer algo comigo, só que eu me importava muito com o que as pessoas iam pensar. E isso foi instalado em mim. Eu fui aprendendo ao longo de minha vida a me importar com o que as pessoas falavam. E isso acontece com você também. Você é ensinado desde a sua infância a se importar com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão pensar. Eu quero que vocês saibam o seguinte: as pessoas que mais nos amam são as pessoas que mais vão nos bloquear. São as pessoas que mais vão nos bloquear. Por amor, elas fazem isso. Não é por maldade, é por amor, por proteção.
E existem dois tipos de bloqueios, né? Existem bloqueios negativos e bloqueios positivos. Você tem que aprender a instalar bloqueios positivos, né? Tenham isso na cabeça. Bloqueio existe, a vida toda você vai ter que desbloquear o tempo todo, mas existem também os bloqueios positivos, que são a forma de blindar a sua mente, guardar seu coração. Mas depois eu falo um pouco disso daí. Esse primeiro bloqueio foi de necessidade de aprovação. Tem outro bloqueio também, que é o bloqueio que a gente falou no primeiro dia, que é o de procrastinação. Ele atrapalha muito os resultados, porque você sabe o que é que você precisa fazer e não faz. E a procrastinação ela é uma coisa tão terrível que você não consegue nem fazer e nem terminar. Na verdade, você até abandona, né? E aí entra aí um pouco junto com a procrastinação, pode entrar bloqueio de recompensa, bloqueio de merecimento. E lembrem também o seguinte, um bloqueio ele nunca anda sozinho, ele anda de mão dadas com outros bloqueios. Muito, muito difícil não, na verdade não anda mesmo. O bloqueio de necessidade de aprovação, ele anda ali de rejeição. Um bloqueio de procrastinação, ele anda de mão dada ali com um bloqueio de merecimento, de recompensa. Você procrastina, perceba isso daqui. Você procrastina uma coisa porque você não consegue ver um benefício no final daquilo. É por isso que você procrastina. Se você enxergasse que no final de verdade você vai ter um benefício, você ia ter motivação para fazer. Entendeu? Você ia ter a força de vontade necessária para fazer, porque você já ia ver o benefício no final. Outro bloqueio também que existe, que afeta muito, é a ideia de estabilidade. Vou buscar estabilidade na minha vida. Estabilidade o Flávio Augusto costuma falar o seguinte: estabilidade não existe. Nada na natureza é estável, tá? Só para você saber. Nem montanhas são estáveis. Elas estão em mudanças o tempo todo. Nada na criação é estável. Porque estabilidade não existe. É uma coisa que foi inventada para te dar uma falsa sensação de segurança. E essa questão também de ter essa sensação de insegurança, ela está ligada à mãe. Um bloqueio causado pela mãe. A questão da insegurança. A estabilidade às vezes é ligada ao pai também. Estabilidade não existe. É um outro bloqueio que você precisa ressignificar aí. Outro bloqueio, vitimismo. Vou falar de um assunto bem pesado aqui que aconteceu e depois vou dar a minha opinião sobre isso. Não sei se vocês viram, ontem um jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, ele sofreu racismo numa partida de futebol. E ficaram chamando ele, sofreu racismo mesmo. Não vou usar as palavras que usaram, mas sofreu racismo. E racismo é crime, né? Só para a gente deixar bem claro esse posicionamento, é crime. E a pessoa que comete um racismo, ela tem que ser presa. Ponto. Só que a postura que ele teve já foi, acho que a 7ª ou 8ª vez, se eu não me engano, no período do último ano que ele sofreu racismo.
Só que dessa vez ele resolveu não se calar e se posicionar, mesmo não tendo um apoio do time, do Real Madrid. O time não se posicionou, mas ele resolveu se posicionar. Ele falou: dessa vez eu não vou ficar mais calado, eu não vou aceitar mais. E ele saiu e ele não, ele teria, mesmo sendo atacado, sendo vítima de racismo, ele não se vitimizou. Foi isso que me chamou mais a atenção. Eu falei: caraca, ele tinha tudo para se vitimizar. Foi um estádio, não um estádio inteiro, né? Mas boa parte do estádio ficou gritando ali, atacando ele. E ele poderia se vitimizar. Ele resolveu não fazer isso. Eu achei muito bonito mesmo, porque ele é muito novo. Ele falou: não, eu vou me posicionar contra isso. E o bloqueio do vitimismo é o seguinte, gente. Quando você se coloca numa posição de vítima, é como se você estivesse dizendo que você não tem o que fazer com o que fizeram. Ah, mas eu fui atacado, não tem nada que eu possa fazer. Só que entenda, não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Tenho certeza que em vários momentos aqui vocês já foram vítimas em muitas situações, como eu também fui vítima em muitas situações. Só que não se trata da pessoa, se trata da gente. O que é que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Mas, Paulo, eu fui a vítima, eu sei disso. Eu sei que muitas vezes você foi a vítima de verdade, você não está mentindo quando fala isso. Só que eu quero que você entenda o seguinte: se você ficar na postura de vítima, de vitimista, você não vai prosperar também. Porque vítimas não prosperam, vítimas não governam. Lembra do que a gente falou de assumir responsabilidade? Então, assumam responsabilidade sobre as coisas, seja de bom ou seja de ruim. Se algo de ruim aconteceu com você, assuma a responsabilidade disso. Encontre uma alternativa boa. A Bíblia diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se tudo coopera para o bem, até as coisas de ruim que acontecem com você vão cooperar para o seu bem. Olha, Joyce falou aqui: eu sofri exclusão do trabalho devido à vacinação. E aí, como é que a gente encontra no meio de uma situação dessa um lado bom? Tá errado? Ela foi vítima de verdade. Devido à vacinação, ela foi excluída do trabalho. Mas e aí? A gente fica com uma situação dessa assim, se vitimizando? Ou a gente pode olhar e falar: cara, Deus está querendo tanto me fazer prosperar e eu não estava entendendo isso. Ele precisou criar uma situação para me tirar de lá para que eu pudesse prosperar da forma como ele queria. Olha aí, estava grávida, vivi normal, entendeu? Como é que a gente pode tirar o lado bom das situações? Eu posso falar algumas situações que eu fui vítima de algumas coisas. Por exemplo, eu fui vítima de um amigo meu que eu emprestei o cartão, ele não me pagou e no final ele ainda me xingou. Me chamou de invejoso, enfim, me falou várias coisas. E não me pagou no final. Eu ainda saí como errado para ele. Eu fui vítima de ter alugado um apartamento, saído da casa, né, na cidade que eu estava, e os donos da casa não terem me devolvido o valor do calção. Eu fui vítima. Mas e aí, o que é que a gente faz com isso? Vou ficar falando, coitado de mim? Não, vira aí e pau na máquina. Vamos continuar prosperando. Eu de verdade falei: pode ficar com esse dinheiro na minha cabeça. Pode ficar. Eu dou um jeito de produzir mais. Tô aprendendo a plantar e a colher. Eu sei que se eu plantar muito, eu vou colher muito também.
Deixa eu ver. Outro bloqueio. E aí a gente vai entrar agora nos 3 últimos bloqueios que eu separei para hoje aqui, que são os bloqueios que te impedem de prosperar. São os 3 maiores bloqueios. São os 3 maiores bloqueios que mais afetam, que mais te afetam. O terceiro maior deles é o de escassez. Eu sei que você acha que a escassez é o principal bloqueio na sua vida, mas não é, e você vai descobrir que não é. Escassez agora, você tem que entender o seguinte, escassez é por níveis, tá? É por níveis. E é uma praga isso, que você sempre vai ter que desbloquear a escassez. É muito ruim. Tem gente que pergunta, Paulo, como é que eu acabo com a escassez? Eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Quem é que sabe aí qual a notícia muito ruim que eu tenho para dar relacionada à escassez? Escassez não acaba. Não tem como acabar com a escassez, acreditem. Então, vez ou outra, vocês vão me ouvir falando assim, em uma reunião. Como acabar com a escassez? Saibam que o título dessa reunião é para chamar a atenção das pessoas. Que a escassez não tem como acabar com ela. Meu Deus, e agora faz o quê? Fica com a escassez a vida toda? Também não. Você tem que ir desbloqueando e ressignificando ela. Entendeu? A escassez tem que ser desbloqueada e ressignificada todos os dias. São níveis. Imagina um prédio aí de 40 andares. Eu tô colocando 40 andares só para a gente ter um padrão aqui para vocês entenderem. Mas aquele prédio está todo dominado por uma praga chamada escassez. É como se fosse ali o prédio é seu, tá? Pense isso daí. Eu vou usar o exemplo bem claro, que bem prático para vocês. Você tem um prédio com 40 andares e é seu prédio, só que o pessoal do MST, do Movimento Sem Terra, invadiu esse prédio e tomou conta dele. E agora você não consegue nem encostar lá naquilo que é seu. É assim que a escassez age. Ela toma conta da sua vida. O que é que você tem que fazer? Vai chegar lá e vai invadir? Não dá, porque é muito forte o movimento. Você tem que chegar primeiro, sondando ali, encosta na porta da recepção. Quando você encostar, o pessoal da escassez vai aparecer lá e vai falar o seguinte: não, sai daqui, sai daqui. Esse prédio é nosso. Fala, não, só tô olhando. E aí encostou na recepção, daqui a pouco você entra na recepção. Aí o pessoal da escassez vai ficar assustado, vai começar a causar bagunça, vai se agitar, vai falar: não, mas não pode. Calma, rapaz, só tô aqui olhando. E vai, conquistou ali a recepção. Aí o pessoal vai fugir, vai subir para o primeiro andar. Não, a gente ainda tem o restante do prédio. E você vai lá, aos pouquinhos, subindo no primeiro andar, depois sobe no segundo, depois sobe no terceiro, para ganhar cada vez mais espaço. Paulo, o que é que você quer dizer com isso tudo? Eu quero dizer o seguinte: são níveis de escassez que você vai desbloqueando. Eu sei que você quer hoje desbloquear a escassez e acabar com ela de vez na sua vida. Mas não é assim. Não é assim que você vai desbloquear a escassez. Porque você acredita, tem crenças que te impedem de se relacionar de uma certa forma, de uma forma boa com o dinheiro. Você enxerga o dinheiro de uma forma errada. Isso atrapalha a sua vida. Então você tem que ir aos poucos. E esses são novos níveis. Quer ver uma crença que vocês têm a respeito do dinheiro aqui que vai chocar vocês? Deixa eu pegar.
Eu tô aqui com um copinho cheio de moeda. Aqui, quanta moedinha? Tem moeda de R$ 1, de 25, de 10 e de 5 aqui. Eu quero que vocês digam qual vai ser a primeira sensação que vocês vão ter agora com o que eu vou fazer. Tem gente que tá pirando aí. Não tá? Quem tá pirando aí? Levanta a mão para eu ver. Olha, a Angélica já entendeu aí. A Angélica já entendeu. Quero Olha. ver quem vai pôr na boca agora. Oh, a Kátia também. Já entendeu também. Gente, o primeiro pensamento que eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram aqui foi o seguinte. Caraca, a Angélica botou na boca. Angélica, dinheiro é sujo. Isso aí. Angélica, não faz isso, dinheiro sujo. Meu Deus do céu, que coisa feia. Primeiro, um dos pensamentos que vocês têm que impedem de relacionar com dinheiro é esse daí. Dinheiro é sujo. Se dinheiro é sujo, eu não quero ficar com ele na mão. Vai, lava a mão, que dinheiro é sujo. Olha a Ingrid falando que foi o que mais ouviu. Paulo, mas o dinheiro realmente tem bactérias. Tá, tudo bem. A gente não vai discordar disso. Mas o que eu quero que você entenda é que você falar que dinheiro é sujo cria uma crença na sua cabeça. E você foi treinado para isso, para acreditar nisso, que o dinheiro é sujo. O que você precisa fazer? Ressignificar isso. Identificar crenças e começar a ressignificar. Olha aí, dinheiro rápido e fácil. Eu comia terra quando era criança e achava que o dinheiro era sujo. Caraca. Vai, gente, fala mais crenças aí sobre o dinheiro que vocês Comia tinham. aqueles tijolinhos. Comia aqueles tijolinhos aqueles tijolinhos de fazer casa. Caraca! Mas o dinheiro não pode, o dinheiro é Cheio de sujo. lombriga. Outra crença sobre dinheiro aí. Ô, Paulo, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. João Dória aqui. Você acha que a religiosidade influencia também, ou tem influenciado nessas últimas décadas, né, a questão da crença sobre o dinheiro? Muito. Totalmente. Inclusive, que Joyce falou, dinheiro é do capeta. Foi uma das crenças. Ó, dinheiro é do capeta, é do diabo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Rico não vai para o céu. Meu Deus do céu, eu tinha uma crise. Eu tinha uma crise com isso. Rico não vai para o céu. Porque a gente sempre sente, todo mundo sente aqui dentro de si que quer ganhar dinheiro. Todo mundo tem isso dentro de si. Cara, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter uma vida boa. Você tem boas intenções, você tem um bom coração, você quer ajudar outras pessoas, você quer investir no reino, mas essa crença de rico não vai para o céu te faz acreditar que eu não vou ter dinheiro então, porque se eu tiver dinheiro eu não vou para o céu e eu quero ir para o céu. Então a religiosidade, uma má interpretação da Bíblia, ela causa isso. E reforça mesmo esse padrão de pensamento. Tem um outro pensamento aqui que a Ingrid falou aqui. Quem tem dinheiro foi sorte ou fez coisa errada. Todo rico é ladrão. Não, ganhou dinheiro assim rápido demais, está fazendo alguma coisa de errado. Olha quanto pensamento. Oi. Essa crença que tu falando aí que rico não vai para o céu, né? Ela era tão forte que usam aquela passagem da Bíblia, né? Usam muito, que é mais fácil um camelo entrar na agulha, ou no buraco de uma agulha do que o rico, né? Sim. Agora, Muito quando a Bíblia forte.
quando a Bíblia fala de rico, gente, vocês têm que entender uma coisa. É da pessoa, do herdeiro. Quando se refere a isso daí. O rico é o herdeiro. Imagina, eu sou um homem muito. Meu pai era um homem muito rico, meu pai morreu, eu não aprendi a fazer riqueza, eu virei herdeiro dele. Eu vou tratar meu dinheiro como tudo. É meu tudo, não, é dinheiro. Porque eu não aprendi a fazer riqueza. Agora você que se dedica para aprender, dedica para entender como é que funciona o dinheiro, para multiplicar, vai aprendendo um pouco, vai estudando, vai desenvolvendo e você enriquece, não é de você que a Bíblia está falando. Vou dar 2 exemplos aqui. Tinha a parábola do jovem rico, né? A parábola não, tinha a história do jovem rico, que ele chegou para Jesus e falou: Eu tenho cumprido toda a lei, o que é que me falta agora? Jesus olhou para ele, ele sabia que ele era um herdeiro e falou o seguinte: Então você já cumpriu toda a lei, né? Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e depois venha comigo. O jovem ficou muito triste, foi lá e saiu. E não fez o que precisava ser feito, que Jesus tinha falado. Esse era o jovem rico, entendeu? E aí Jesus pediu para ele tudo que ele tinha. Só que Jesus tinha um outro discípulo. Depois da morte de Jesus, né? Jesus tinha um discípulo, que era o José de Arimateia, que foi o seguinte: ele, por ser uma pessoa influente, por ser uma pessoa rica, ele foi lá e pediu o corpo de Jesus e ele que organizou todo o sepultamento dele, porque ele tinha dinheiro para investir. Vocês precisam entender uma coisa: Deus é rico. Fala essa coisa daí, para te libertar. Deus é rico. E eu sou imagem e semelhança dele. Então eu também sou rico. Mas, Paulo, eu não estou vendo dinheiro na minha conta, não. Mas entenda, você é. Você tem que aceitar isso. Tem que aceitar essa riqueza. É uma coisa que você tem que olhar e falar: eu aceito isso. Isso é uma verdade na minha vida. Eu aceito. Mesmo que você não esteja vendo. Lembra de uma coisa, não é o fato de você ver o dinheiro ou não. É o fato de você ser. Você é a imagem e semelhança de Deus. E como Deus é, você é também. Sobre esse bloqueio, alguém quer perguntar algo? Gente, é só uma coisa que eu não falei, eu sempre falo, mas vale a pena lembrar. Fiquem à vontade, tá? Para perguntar. Para falar. Não tem besteira na reunião com isso. Jonathan, Boa, manda aí. Paulo, esse bloqueio, eu identifiquei muito isso acho que a maior parte aí da questão de escassez na minha vida, eu identifiquei muito bloqueio religioso. E muito dessas coisas que a Ingrid colocou aqui, eu ouvi. E isso precisa ressignificar cada uma delas, desbloqueia isso, como que funciona? Ressignificar cada crença dessas daí. Cada uma. Cada uma. Crença por crença. Porque, por exemplo, você tem a crença que dinheiro é sujo. Aí você ressignificou ela. Não, dinheiro não é sujo. Dinheiro é uma ferramenta, um instrumento de troca, é energia. Ressignificou, mas ainda você acredita que rico não vai para o céu. Entendeu? Você tem que entender uma coisa, gente. É uma coisa que eu li no livro Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro é muito bom. Primeira vez que eu li esse livro, eu queria chorar. São 17, se eu não me engano, são 17 segredos lá que tem. É isso, né? Letícia tá concordando aí? Boa. Então é o seguinte, teve uma vez que eu li nele o seguinte: dinheiro é totalmente útil na área que tem utilidade e totalmente inútil na área que não tem utilidade. Por exemplo, o dinheiro pode te dar um casamento feliz?
Não, porque tem rico que não tem um bom casamento. Ele não pode te dar um casamento feliz, ele não pode comprar uma esposa feliz, não pode comprar um marido feliz. Mas ele pode ser um instrumento para potencializar a felicidade. Isso daí pode. Por quê? Eu já tenho um casamento bom. O manuscrito de Napoleão Hill. Vou pegar maratonar os livros dele. Esse ano eu estou muito focado esse ano eu tirei para mim de ser um ano de trabalhar a questão de mentalidade com questão de dinheiro. Então estou muito focado com isso. Só que assim, eu tenho um casamento feliz. O dinheiro ele potencializa a felicidade no meu casamento. Por quê? Porque eu vou poder dar presente para minha esposa, a gente vai poder programar uma viagem, vai poder morar em uma casa boa. Entendeu? Então ele potencializa. Agora sim, ele não compra saúde. Não tem como o dinheiro comprar a saúde de uma pessoa. Mas ele pode, no caso da pessoa estar doente, pagar um bom hospital, um bom médico. Ele pode fazer isso. Então você tem que saber qual é o lugar do dinheiro. Ele estando no lugar dele, o resto é padrão. Você vai fazer o que você quiser. João, pode perguntar aí. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário para enriquecer o que você está falando aí e vai ajudar o rapaz aí que perguntou a respeito sobre o bloqueio do dinheiro em relação à questão religiosa. Nós passamos pela última década aí por um boom religioso em que ficou mais fácil você falar de Cristo, falar de Bíblia e tal. E uma coisa que precisamos entender é que nem todo mundo tem não digo a capacidade, mas a capacitação de ensinar, né, a Bíblia, que é um ministério separado. E falta de entendimento bíblico vem exatamente por isso, né? Porque uma coisa é você falar sobre Jesus, né? Falar sobre o seu sacrifício vicário e expiatório, né? Mas outra coisa é você trazer um ensinamento a respeito do dinheiro, né? A Kátia falou aí a respeito da passagem bíblica lá do rico, né? Que Cristo disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha de que um rico entrar no céu, né? Esse comentário de Cristo, ele foi falo em cima daquela passagem do jovem rico que o próprio Cristo pediu para que ele desse tudo e seguisse ele, né? Mas ali Deus queria expor, né, o apego, né, daquele jovem pelo dinheiro em si, né? Nós aprendemos, né, em algumas lives e até aqui com você também, a respeito que, na verdade, o dinheiro ele é fruto, né? Ele não é essência, ele não é o objetivo final, né? Ele é consequência, né? É consequência da sua aptidão, do seu entendimento, da sua sabedoria e da sua aplicação. Então, quando você faz, você gera isso, né? Você gera o dinheiro. Então, na verdade, esse ensinamento, né, a respeito do dinheiro e que a Bíblia traz, muitas vezes tinha que ter uma pessoa com entendimento para poder explicar, para evitar também esses bloqueios, né? Boa. Vamos nessa. Próximo bloqueio, que é o segundo maior bloqueio que tem, é o bloqueio de paternidade. Eu achei que era escassez, Paulo. Não, o bloqueio de paternidade é maior. Você acha que você tem problema com escassez, é que você não sabe a forma como você se relaciona com seu pai. Eu tinha muito bloqueio com meu pai. E por que que isso acontece? Eu sempre vou dizer isso porque o que acontece é o seguinte. O homem, ele representa a figura de Deus. Então, o pai, ele está na figura da família ali. Deus representa, o homem representa o pai
a mulher representa o Espírito Santo e Jesus representa o Filho. Para você entender como é que é a estrutura da família, e quem não entende também aí como é que Deus consegue se expressar em três formas. Como é que é um Deus expressado em três formas: Pai, Filho e Espírito Santo. E outra coisa que você consegue entender também aí é porque você tem um espírito, alma e um corpo. Então você expressa em três formas diferentes. É a mesma coisa com Deus. Então, o bloqueio com o pai, o diabo causa isso, né? Coloca bloqueios com o pai para ferir a imagem de Deus Pai. Para quê? Para que você fique mais distante, cada vez mais distante de Deus. Ele tem treta com você, o diabo tem treta com você. Porque você carrega, você é a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. E isso é uma coisa que ele queria ter. Inclusive, foi isso que fez ele se corromper e cair. Que ele queria ter um trono que era um trono de Jesus. Estava reservado para Jesus. Então, Deus deu oportunidades ainda e tal. Só que o que acontece? Ele queria ter o trono acima, ele queria ser maior do que Deus. Ele pediu o diabo, que na época era Lúcifer, né, um anjo de luz, ele pediu para ver o trono de Deus. E quando ele viu o trono de Deus, ele desejou aquilo e, enfim, deu toda a treta, caiu, deu no que deu. Deus criou você do pó do barro e soprou o fôlego de vida no seu nariz, nas suas narinas, né? Então você se tornou ser humano, imagem e semelhança de Deus. E aí o diabo olhou para você assim, parece com Deus. Carrega a glória de Deus. Só que é tão frágil. E aí começou todo o processo que veio lá de Adão e Eva, que comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, até chegar hoje. Então entenda, ele sempre vai causar treta com os pais. E é por isso que a gente tem que treinar os filhos. Tem que treinar os filhos para que não tenham esses problemas, que vai partir para o maior bloqueio que existe. E daqui a pouco eu vou falar dele. Ressignifique os problemas que você tem com seu pai. Por quê? Porque isso vai influenciar na sua vida, na vida do seu pai, que vai mudar a vida dele, mas na vida das outras pessoas que vão se aproximar de você. Sei que muita gente vai pensar assim, mas meu pai não foi um bom pai. Eu sei, talvez ele não tenha sido o melhor pai do mundo. Mas assim, o melhor que ele pôde. Ele foi o melhor pai que ele pôde, dentro das limitações, das informações que ele tinha. Ele foi o melhor pai que ele pôde. Tem gente que pensa o seguinte, eu vou ser melhor do que meu pai. Se você tem esse pensamento que você vai ser melhor do que seu pai, eu vou te falar uma coisa. Você nunca vai conseguir ser melhor do que seu pai. Por quê? Porque você está colocando um padrão. Você carrega seu pai emocionalmente. E você só quer ser um pai melhor do que ele, uma mãe melhor do que seu pai, para provar que você consegue. Já tem filhos que querem mudar os pais, que é uma soberba. Se você quer mudar seus pais, seu pai, sua mãe, larga com isso. Você sempre vai ser uma criança perto dos seus pais. Aprenda a honrar seus pais, a honrar os pais que Deus te deu. Foi Deus que te deu eles. Por melhor que possa ser que eles não sejam de verdade os melhores pais, mas foi Deus que te deu. Honre. E aí a gente vai chegar agora no maior bloqueio que tem, o maior bloqueio da humanidade, que é o bloqueio de autoimagem. Todos os outros bloqueios são para ferir esse daqui, para causar esse, para ferir a autoimagem.
A autoimagem é a forma como você se vê segundo a ótica das pessoas que te criaram. Então, um pai que foi ausente na sua vida fez você se sentir rejeitado. Essa rejeição que você carregou criou bloqueio. Então, quando você se sente rejeitado, você age como rejeitado, pensa como rejeitado, fala como rejeitado. E aí você não enxerga quem é Deus. Criou treta com Deus. Você não acredita em Deus. Ou você não enxerga que você é a imagem e semelhança de Deus. Ou você não enxerga que Deus é um Deus de amor. Feriu sua autoimagem, você não consegue olhar Deus em você. E aí entra uma outra coisa também de você não conseguir olhar Deus nas pessoas. A pessoa carrega uma particularidade, uma individualidade que é a essência de Deus. Todos vocês aqui, somos 21 pessoas aqui na reunião. Cada um de nós tem uma porção de Deus dentro de si. E aí você olha assim, eu não gosto da forma que ele fala, não gosto da forma que ela fala. Só que essa forma de falar é uma expressão de Deus. A minha forma de falar é a expressão de Deus na minha vida. A sua forma de falar é a expressão de Deus. O seu cabelo é uma expressão de Deus. O seu rosto, o seu tom de pele, as suas características, aquilo que você não gosta em você é uma expressão de Deus. Você precisa entender isso. Você é a imagem e semelhança de Deus. E tudo que vai ser causado para ferir essa autoimagem é, na verdade, para ferir a forma como você se relaciona com Deus vivo. É muito sério isso. É um dos bloqueios que vocês têm que mais levar a sério. Mais levar a sério para poder tratar. Quando a gente resolve problema com o bloqueio de autoimagem, a gente vira uma potência. Foi quando eu ativei minha identidade, que eu identifiquei quem eu era de verdade, que eu descobri quem eu era de verdade. Falei, cara, eu tenho tanto medo das coisas. Por que eu não consigo? Eu acredito que eu não sou capaz, se Deus é capaz. Eu comecei a olhar para mim e não enxergar mais o Paulo, mas enxergar Jesus. Eu falei, cara, não faz sentido isso daqui. É o Deus Todo-Poderoso. E esses bloqueios que eu falei aqui para vocês foram 7. Tem vários outros bloqueios. Eu vou liberar para vocês uma planilha de descoberta de bloqueios, quem quiser fazer. Vocês vão começar a ressignificar de um por um, mas entendam. Existe uma vida sua que é a que você acha que é a vida ideal, que é a vida que você tem hoje, e que é a vida limitada, a vida travada, os olhos vendados, o cérebro travado, bloqueado. E tem a vida ideal. Essa vida ideal, ela está depois dos bloqueios. Está nos desbloqueios. Cada desbloqueio que você faz, você sente que você vai prosperar você começa a prosperar de uma forma diferente. Então, aqui, pessoas... Deixa eu ver. Tem uma galera aí que fez o ativação. Então, aí as pessoas que não me deixam mentir. Cada desbloqueio que você faz, você identifica uma coisa diferente. Você prospera de uma forma diferente. Porque destrava. Só que quando você faz um desbloqueio, você desbloqueia outras áreas também. Ontem eu estava conversando com a Jéssica, ela nem não está aqui. A Jéssica estava falando de uma forma aqui no grupo que eu falei, caraca, destravou a comunicação, Jéssica. Interessante isso, hein, Paulo? Muito. Ela destravou mesmo a comunicação. Jéssica falava meio travadinha assim, tímida. E ontem ela estava conversando aqui e tal, foi na reunião final que a gente teve. Eu falei, caraca,
E aí ela teve uma habilidade que ela estava muito feliz contando, que ela falou, Paulo, eu vi uma moça na rua e eu falei, ela é bloqueada nisso. Ela falou, aí ela estava muito feliz que ela falou, eu tinha esse bloqueio, e ela ficou muito feliz contando, ela, Paulo, bem que você falou, a gente começa a olhar para as pessoas e ver os bloqueios delas. E aí a gente ganha essa habilidade também. Quanto mais desbloqueio a gente vai fazendo, mais rápido a gente começa a identificar bloqueio em outras pessoas. Hoje eu estava conversando com alguém. Ah, Sabrina, eu tô com essa mania, ficar vendo bloqueio nos outros, né? Eu estava com uma pessoa hoje conversando, e enquanto a pessoa estava falando, durante o dia ali, eu identifiquei 4 bloqueios. E é insuportável isso. Caraca, velho, para, eu só quero conversar normal com a pessoa. Mas é um caminho sem volta. E você vai aprendendo. E você quer ajudar as pessoas, vai ajudando, vai destravando, vai tendo resultados, vai prosperando de verdade. Eu quero saber. Aqui. Paulo, Oi. boa noite a Boa. todos. Eu acho que o meu bloqueio maior, que eu não estou conseguindo bloquear, é o de arte e imagem. Porque de comunicação sou boa, converso bem, desenvolvo bem, mas a minha autoimagem, ela está muito fosca e eu não sei por onde, na verdade, começar para tirar essa necessidade de ver a coisas que a gente não vê. Por exemplo, eu não me acho. Por mais que eu sei que eu sou imagem e semelhança de Deus, a minha autoimagem ela está muito apagada e eu não estou conseguindo saber como lidar com isso. Tá. Você tem que olhar o. Isso, a Angélica perguntou, fez a pergunta já certeira. Você tem que já identificar quem foi a pessoa que ferrou sua autoimagem. Lembra que eu falei? A autoimagem é a forma como você se vê segundo a visão das pessoas que te criaram. Por exemplo, uma coisa que ferrou minha autoimagem, destruiu minha autoimagem. Eu tinha orelha de abano, eu fiz a correção disso. Isso ferrou minha autoimagem mesmo, porque quando eu era criança, tinha um menino que era mais velho que eu, lá na rua, que toda vez que eu ficava brincando, ele ficava me abusando, fazendo bullying. Isso ferrou minha autoimagem. Destruiu mesmo. E eu não conseguia me olhar da forma certa por causa de um detalhezinho. E aí, depois que eu fiz o desbloqueio de autoimagem e tal, eu acabei até fazendo correção. Só que quando eu desbloqueei, já resolvi isso, a treta. Depois eu fiz a correção, foi algo para me sentir bem mesmo. E para mim fez muita diferença. Mas Então, no meu caso, eu não sei o que é, não, que causou, não. Porque o povo fala que eu sou bonita, às vezes eu olho, eu até acho eu bonita, às vezes. Mas na maioria das vezes eu tô brigada comigo mesma, né? É difícil achar, viu? aí tem que caçar, ver quem foi a pessoa, fazem pergunta, fica se fazendo pergunta. Fica se fazendo pergunta para poder identificar, porque o que acontece vocês vão perceber o seguinte, todo bloqueio você tem que identificar as coisas. Identificar quem foi que te bloqueou, quando foi que te bloqueou, como foi que te bloqueou, o que foi que a pessoa falou ou fez, ou o que foi que a Ô, pessoa. Paulo, Oi, nesse caso aí, não seria por conta de comparativo, que ela faz o comparativo dela com talvez outra pessoa que às vezes para ela seja mais bonita que ela não enxerga beleza nela? Seria questão do comparativo que ela faz, da autoimagem dela com a autoimagem da outra pessoa? pode ser isso daí se for reforçar uma crença. Eu posso responder? Pode. Não. Eu acho muito mais feio do que eu não comparo com ninguém, é eu mesmo, no caso. Mas digamos aí que fosse uma situação assim.
digamos que eu fico me comparando com outras pessoas para reforçar que eu sou mais feio. Digamos que fosse esse o caso. Esse padrão de comparação é feito também por alguém que treinou a gente. Por exemplo, quer ver quem tem esse bloqueio com comparação? Você tem um irmão, uma irmã, e seu pai ou sua mãe ficava falando assim: olha o exemplo do irmão, tem que ser igual a ele, tem que ser igual. Você não faz nada certo, mas seu irmão é o bom. Seu irmão é o perfeito, é o maravilhoso. E aí você entende que para você ser bom, você tem que se comparar com outras pessoas. Está relacionado com o bloqueio da segurança também, né? Insegurança. Também. Então é um bloqueio ligado a outro. E tem, gente, que eu quero que vocês entendam é o seguinte: existe sim uma vida após desbloqueio. Existe isso. E aí que eu estava falando, para identificar um bloqueio, todos vocês vão ter o seguinte coisa aqui, tá, Paulo? Mas como é que eu faço para identificar meu bloqueio? Para saber? É pergunta. É pergunta, o tempo todo pergunta. Eu vou só colocar lá no grupo o questionário que eu falei para vocês, que é de desbloqueio, de descoberta de bloqueio. Você vai ver, são 88 perguntas para identificar os bloqueios. Vocês vão olhar e vão falar: você é doente mental, ter tanta pergunta assim. Mas é porque, de verdade, é pergunta para tudo. Você vai perguntar: como é que eu me sentia? Qual foi a primeira vez que eu tive esse sentimento de que eu não era tão bom ou que eu era incapaz? Qual foi a primeira vez? Quando foi que aconteceu isso? Como foi que quem foi a pessoa? Entendeu? Hein, Paulo? Porque muitas das vezes, até na live e na conversa, nos bate-papos que a gente tem, eu vejo que realmente eu tenho uma série de bloqueios, né? Uma série de bloqueios. E como que eu consigo, tem que ser um por um, ressignificar, como que eu consigo ressignificar esses bloqueios e como eu consigo identificar os bloqueios que eu tenho e não sei. Tem que ser de um por um. A pior parte é essa. É porque tem que ser de um por um. Eu, em quase 2 anos, já foram 41 desbloqueios. Eu gosto de falar que escassez eu não fico contando os níveis, porque senão ia estar em 100. Escassez, eu desbloqueei a escassez, pronto. Já acessei o prédio, é meu. Vamos botar pressão nos outros. Por quê? O que é que vocês têm que entender? É que a vida de vocês tem que estar dedicada nisso. Tem que estar dedicada nisso. Tem que estar dedicada em ir na raiz do problema. Vocês só não prosperam de verdade é porque vocês não vão na raiz do problema. Vocês querem o fruto. O que é que vocês querem? Querem prosperar, querem ter uma vida ideal, a vida dos sonhos, quer, enfim, trabalhar com o que vocês amam, descobrir seu propósito, ajudar outras pessoas, querem ter riqueza, tudo isso que vocês querem, vocês só não têm porque vocês não vão na raiz do problema. E eu digo vocês assim, mas eu me incluo também. Tem muita coisa ainda que eu não vou na raiz do problema. É por não saber. É um erro não saber isso. Só que quando a gente descobre, é um erro que pode ser evitado. Quando eu conto aqui para vocês, vocês têm que ir na raiz. A raiz do problema que a gente tem são os bloqueios. Tem que atacar, tem que bater nela, tem que arrancar mesmo. Porque quando você vai na raiz, aí você tem a oportunidade de arrancar ela e plantar uma coisa nova no lugar. Aqui eu estou jogando um bocado de semente. Mas se a terra de vocês está ruim demais, onde é que vocês vão plantar?
Então tem que fazer o seguinte: imagina um terreno muito grande aí. Arrancou aquela árvore que está lá bem enraizada, tirou todas as raízes que são bloqueio. Agora você tem um terreno limpo. Aí você tem que cuidar da terra, tem que preparar ela, tem que deixar ela fofa. E depois tem que pegar as sementes e plantar. Mas tudo começa com esse desbloqueio, com essas ressignificações que a gente vai fazendo. Vocês têm que estar dispostos a mexerem com isso. Ah, dá para fazer rápido? Não dá. Tem uma vida dedicada nisso. É uma vida dedicada. Você vai ter que dedicar de hoje, que data é hoje? 23 de maio de 2023, até o resto da sua vida, em identificar crenças, ressignificar e plantar coisas novas. Identifica, ressignifica, planta coisas novas. A vida é sobre isso, gente. É sobre isso. É assim que a gente tem um resultado. É assim que a gente consegue prosperar, que a gente consegue ir avançando cada vez mais na vida, que a gente consegue chegar nos lugares que a gente quer. Pode perguntar. Não, Paulo, é que só falar aqui uma coisa interessante que eu lembrei, né? Que eu li, que o Pablo falou. É como a gente lê na palavra de Deus, né? Que ali em Romanos 2, acho que Romanos 12, né? Romanos 12, sobre renovação dos pensamentos, né? É você renovar os seus pensamentos, reprogramando eles. É você trocar esse padrão de pensamento. E aí você vai renovando eles. Não deixe que, como você falou dos pensamentos de bloqueios positivos, como você criar uma blindagem, né? Recriando, renovando esses pensamentos, recriando um novo pensamento, renovando, reprogramando seus pensamentos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Do vosso pensamento. Isso daí. É renovar. Você falou perfeito aí, João. É isso daí, é renovar a mente todos os dias. É um trabalho chato, gente, mas que dá resultado. E eu tenho sido chato comigo com isso. Eu tenho sido chato. Imagina o tanto de reunião que a gente faz aqui. Essas reuniões que a gente faz são coisas novas que eu vou destravando para mim. É um desafio, sabe? E tem momentos que eu mexo em crenças minhas. Só que isso é muito bom, que também eu vou prosperando. Eu vou prosperando. Eu vou vivendo coisas novas, experiências novas. E isso é muito bom. Eu de verdade, eu fico muito feliz em fazer isso. Em passar essa parada adiante. E eu pego no pé. Vocês sabem disso. O pessoal que é mais antigo aqui sabe. Eu gosto de pegar no pé de vocês relacionado a esses assuntos, porque é o que eu tenho visto que está dando resultado comigo. É só isso que tem dado resultado comigo. Principalmente quem já me conheceu do ano passado para cá sabe o quanto que eu destravei, quanta coisa que mudou. E eu fico, cara, não tem segredo. Não tem o pulo do gato. Tem uma pessoa que uma vez falou, não tem o pulo do gato, eu tenho certeza. Não tem o pulo do gato. Na verdade tem, faça ativação. A Sabrina aí puxou. Então, vamos até falar isso daí, né, gente? Repetir todo mundo. Qual é o pulo do gato? Ativação. Essa foi braba. Essa foi braba. Ai, foi braba essa, né? Pessoa braba. Sabe o que eu percebo? É que a pessoa, quando ela é bloqueada numa coisa, ela fica insistindo em bloquear os outros. Sim. Não é consciente, não, às vezes, eu acho. Aí foi onde eu falei com você aquela vez, da última vez antes do método, até ou durante o método, não lembro, que como que eu tive compaixão de uma pessoa que era um desafeto, né? Porque eu enxerguei que ela fazia uma coisa que não era de maldade, mas é porque ela tinha bloqueio naquilo ali. Sim. Não cai por maldade, não. Quando você entender
que as pessoas que te bloquearam, elas não te bloquearam por maldade, mas é porque elas foram bloqueadas naquilo também, você vai ter mais compaixão das pessoas. Vai começar a olhar para as pessoas e falar: essa pessoa só está de verdade dando o melhor que ela pôde. Ela não está fazendo nada além do que o que ela sabe fazer. Às vezes é automático, né? Sim. E uma coisa que a gente tira o dia para fazer lá na imersão, na ativação, é o seguinte: são 12 horas de imersão. A gente tira o dia para confrontar cada coisa, para desconstruir mesmo. Na primeira fase do dia ali, a gente faz instalação de drivers, ressignificação, faz o desbloqueio. Na segunda parte do dia, a gente pega ferramentas que vão ajudar a gente, como, por exemplo, uma das ferramentas mais poderosas que tem é aprender a dizer não. Outra que é mais forte ainda é saber fazer pergunta. Gente, saber fazer pergunta. Se eu pudesse pegar uma coisa dessa reunião, só uma coisa dessa reunião hoje, eu excluía tudo aqui que eu falei. E eu só treinava a habilidade de fazer pergunta. Quando você aprender a fazer pergunta, você vai começar a governar suas emoções, governar o ambiente, governar sua vida, só sabendo fazer pergunta. Paulo, qual é a melhor pergunta para ser feita? A primeira que vier na sua cabeça. Veio na sua cabeça, pergunte. E a gente se dedica lá o dia inteiro, um dia inteiro mesmo a fazer isso. E depois tem um processo de 21 dias ainda, que a gente vai falando, que são tarefas, né? Todo dia tem uma tarefa, um vídeo bem curtinho de 2 minutos, mais uma tarefa para ser feita. E também tem uma planilha lá que eu coloco 21 atividades para vocês fazerem todos os dias. Com o intuito de quê? De criar novos hábitos, para você não precisar passar mais por esse processo de tábua. E eu sempre falo com o pessoal, a gente já começa o dia falando o seguinte: se você sair da jaula, você vai sair da jaula. Se você voltar, fica pior. De tão forte que eu acredito no processo de desbloqueio. É que você sai mesmo. E você só volta se você quiser. Quem desbloqueou são coisas chave. Quem desbloqueou, fez a imersão. Fazer a imersão é a parte mais fácil. São 12 horas ali, tá todo mundo juntinho, todo mundo abraçado, ninguém larga a mão de ninguém. O mais difícil é fazer as tarefas do pós. Só que as pessoas que mais têm resultados são as pessoas que fazem as tarefas. Eu vejo que são as pessoas que fazem as tarefas nos 21 dias ali. E eu fico pegando no pé, gente, tem que fazer essas tarefas, porque isso daqui vai te dar resultado. Quem não fizer as tarefas não vai ter o resultado que quer. E dá para ter o resultado? Dá. Dá para não voltar, dá para começar a desbloquear e passar uma vida inteira desbloqueando? Dá. Dá para acabar com esse sentimento de incapacidade? Dá, porque uma vez que você aprende, ninguém mais vai te tirar isso. Uma vez que você aprende a se desbloquear, que você aprende as habilidades necessárias, e nem eu dou conta de te bloquear mais, porque quando eu olhar para você e falar, você é um inútil, você vai olhar para mim e vai falar, cala a boca, sua imagem é semelhança de Deus. Você não aceita mais de ninguém um bloqueio. Sua vida é só desbloqueando, mas se bloquear de novo você não consegue mais, não tem como. E é uma das coisas que eu acho melhor, a melhor coisa que tem, é você tirar ali um mês para investir em você. No mês de agosto de 2021 foi o que eu fiz. Eu tirei um mês para investir em mim. Foi o mês mais decisivo da minha vida.
Foi o mês que fez toda a diferença para mim. Alguém quer perguntar algo aí, falar algo? Não? Show. Passar um recado para vocês aqui antes da gente finalizar, que é o seguinte. Eu já falei que dia 3/6 a gente vai ter a terceira turma da ativação. Quem quiser fazer, a gente vai abrir as inscrições no dia 27 de maio. Tá? Eu passei a informação lá no grupo. Custa R$ 197 a imersão. Sendo que no dia 27 e no dia 28 de maio, quem está no grupo da Semana da Pressão vai ter R$ 100 de desconto. E aí sai por 97, dia 27, dia 28, até as 23h59. Paulo, comprei dia 29, meia-noite. Quanto vai ser? 197. O que ainda é um preço muito baixo, né, para um mês de acompanhamento que você tem. Só que quem se antecipar, quem não procrastinar, quem se antecipa governa, e nesse caso vai ter um governo pesado, que são R$ 100 de desconto. Os 5 primeiros vão ter um bônus, que vai ser uma sessão de desbloqueio individual comigo. A gente vai fazer 1 a 1, não vai ter ninguém mais. E a gente vai fazer um desbloqueio. Vai ter um acesso por 6 meses ao grupo VIP, que é um grupo de networking, que eu vou criar esse grupo aqui, tá? Vocês vão ser os primeiros a criar. E aí a gente vai trazer gente para palestrar, pegar o próprio pessoal que tiver no grupo para colocar para fazer as reuniões também, para poderem desenvolver. Então, imagina ali, tem um grupo, sei lá, com 50 pessoas, 100, e a gente vai aumentando. Você que entrou lá, ter a oportunidade de pegar e desenvolvendo, fazendo reuniões como essa para poder treinar seu transbordo. Então, vai ter também, para quem fizer no dia 27 ou dia 28, e vai ter o acesso a uma masterclass, que é como parar de procrastinar e ter uma vida mais produtiva. Lembrando, dia 27 e dia 28 vocês ganham isso. A sessão de desbloqueio individual são só para os 5 primeiros, tá? Porque se fosse dar para todo mundo, ia ser muita gente, então não dá, são só para os 5 primeiros. A partir do dia 29, meia-noite, virou a noite do dia 29, volta ao preço normal, R$ 197 o valor da imersão. A sessão de desbloqueio, quem quiser pagar a parte, é R$ 97. O grupo VIP e a Masterclass custam R$ 47 cada um. Tá? Então, aí dá tudo R$ 400. Dia 27 e dia 28 você consegue pagar só R$ 97. Fechou? Alguém tem alguma pergunta a fazer, algo a falar, algum questionamento? Não? Fechou então, gente. Angélica pediu a lista de 7 anos, né? Eu vou colocar aqui agora, já abri aqui. E vou liberar também a planilha para vocês de descoberta de bloqueios. Façam essa planilha, vocês vão ver quanto bloqueio que vocês conseguem identificar. Fechou? É isso, gente. Tamo junto. Grande abraço para vocês. Nós. Abraço, boa noite. Boa noite.